Olá, meu amigo, minha amiga, estamos iniciando nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje um convidado muito especial, Rafael Olivieri Neto. Ele é pós-doutor em administração, professor da FGV, professor da Universidade Americana FCU, Florida Christian University, e CEO do Brasil e coautor de vários livros e artigos publicados no mercado. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Roberto. Prazer ter com a gente. O prazer é meu, Roberto, no seu programa aqui, Entrevistas Inspiradoras. Estou à disposição de você. Hoje um pouquinho gripado, mas estamos indo em frente, né? Temos que vencer a gripe. Bacana. Estou vendo que você está com um livro na mão, é um dos seus livros? Esse aqui é o último livro nosso, que eu fiz junto com a minha esposa, Maria de Fátima, que conta a nossa vida, que a gente é apaixonado por internacionalização de carreiras, né? Que lá atrás, eu tenho uma historinha curta depois para falar para vocês. A gente gosta, eu sou professor e todo professor tem que impulsionar os seus alunos para o futuro. E o futuro hoje já não é só no Brasil, não é só na América do Sul, é no mundo. Então a gente tem que inspirar essas pessoas, os mais jovens, para decolar para o mundo. Porque as empresas estão globalizadas, mas o ser humano ainda não está. E aí tem dicas, orientações? Tem dicas, orientações. É um livro gostoso de ler, desculpe falar assim, a nossa modéstia, porque ele conta inclusive cases de sucesso de ex-alunos nossos que no Brasil não tiveram oportunidade e estão lá fora com grandes oportunidades. Realmente, alunos inspiradores. E onde eu encontro esse livro para comprar? Está em tudo quanto é livraria, mas está na Amazon, está na Americanas.com ou no próprio site da Competência, que é uma das empresas que nós temos aqui no Brasil, que é www.competência.com.br. É só acessar lá. E você é autor juntamente com sua esposa nesse livro, né? Esse junto com a minha esposa, Bacana. Porque nós, desde 1989, a gente começa uma turnê no mundo, divulgando e incentivando as pessoas a fazerem carreiras fora da caixa. Bacana. Já começando o programa com uma dica fantástica como essa. Vamos lá, Rafael, falando um pouquinho sobre... você se intitula de vendedor de limão a CEO. Por que essa expressão? Como é que nasceu essa expressão? Foi o seguinte, aos 8, 9 anos de idade, eu nasci em São Paulo, né? Ninguém é perfeito, num bairro chamado Tatuapé, e todo dia, entre 3 e 3 e meia da manhã, eu ia com meu pai no mercado municipal, lá na Rua Cantareira, no centro de São Paulo. Sim, conheço lá. E o meu pai dava uma missão para mim, era pegar um saco de limão, que tinha 60 dúzias, separar em saquinhos de redinha amarela, com fechinho, e ele me dava todo dia uma rota. Uma rota um dia, já que você conhece bem lá, uma rota um dia pela Rangel Pestana, outro dia pela Celso Garcia, entregando das 4h30, 5h30, 6 até as 8 horas da manhã, limão nos bares e restaurantes, né? E eu falava, mas que trabalho difícil esse aqui. E antes de a gente entregar o limão, o meu pai orientava, né, um cara muito sábio, abrir o limão para ver se tinha um sumo e chupar o limão para ver se estava bom. E eu falava, puxa vida, mas isso aqui é azedo, né? E tinha muito caroço, né? Aí eu comecei a questionar, mas será que é caroço? O que é? Será que é caroço ou semente? Então eu começo a encarar o limão como semente. Se a gente encarar o limão como caroço, vai ser uma desgraça. Verdade. Mas como semente, de um bom limão, a gente vai a uma excelente limonada. Verdade. O limão é azedo, mas a limonada é gostosa. Sem dúvida. Então, a gente começa uma trajetória, eu sempre falo para o pessoal, quando conta essa história, tem que estudar muito, né? É 5% de inspiração, 95% de transpiração. E hoje, eu tenho o prazer de dar aula numa das melhores escolas de negócio do mundo, que é a Fundação Getúlio Vargas, coordeno um núcleo de mestrado e doutorado em Angola e em São Paulo, de uma universidade americana, na Florida Christian University, e estou aí trabalhando como se estivesse no meu primeiro emprego. Porque se a gente parar, a gente dança. Esse programa tem um objetivo muito claro de estímulo ao empreendedorismo. Você, desde aquela época, já se considerava um empreendedor? Eu não sei se eu me considerava um empreendedor, mas eu questionava o que eu estou fazendo aqui. E na hora que a gente questiona o que a gente está fazendo aqui, a gente vai atrás. Eu nunca desanimei.
Em determinado momento, nós criamos até um remédio chamado Empreendedorex. O que é o Empreendedorex? Todo dia. Quem não é empreendedor tem que tomar às 8 da manhã e às 14 horas um remédio chamado Empreendedorex. Aí vem outros remédios, lideramina para liderança, resilinol para resiliência. Então a gente vai incentivando as pessoas que quem não tem, tem que ter. Esse cômodo é peculiar do empreendedor, né? Tem que ser. Tem que ter esse cômodo, né? Tem que ser incômodo, porque o empreendedor, ele vai atrás do seu sonho, vai atrás da sua luta, às vezes ele não é entendido, às vezes ele quebra, às vezes ele racha. Se você pegar a história do Walt Disney, ele quebrou 3 vezes. Né? E, quer dizer, você tem que ir atrás, você tem que ir na luta. E às vezes o empreendedor é como se fosse um capitão de uma nave, que a nave está sendo abandonada, ele é o último a ficar, porque ele tem que fechar a nave. Então o empreendedor, em determinado momento, ele tem uma solidão que é só dele, mas ele tem que superar as adversidades, ir em frente e conquistar o mundo que está por aí para ser conquistado. Bacana. Você teve uma origem de dificuldade, de superação, tudo. Como é que foi conciliar com os estudos? Você, desde pequeno, se deu uma importância grande para o estudo, Sim, né? Eu vou até contar um caso, se me permita. Um dia, vendendo limão no bairro da Moca, eu parei numa casa de um senhor chamado Manuel. Ele saiu, eu falei, estou vendendo limão, você quer comprar 2 dúzias? Ele veio, botou o dedo na minha cara e falou, moleque, você vai estudar em vez de ficar limpando limão. E aquilo aí me marcou. Ele não me comprou o limão. Né? Eu voltei na escola. E na escola, eu estudava numa escola pública chamada Grupo Escolar Visconde Congonhas Campos, depois ginásio Acendino Reis e a Escola Técnica Martin Luther King, que era do núcleo aí das ETECs de hoje, que antes era Getúlio Vargas, quando morreu o Luther King. E eu era um bom aluno. Inclusive, naquela época, tinha uma loja em São Paulo chamada Pirani, que dava uma medalha para os melhores alunos das escolas públicas. Hoje não existe nada disso. Eu peguei toda aquela documentação, voltei uma semana depois para vender limão para o mesmo cara. E eu falei, o senhor está enganado com relação a mim. Eu estou estudando, eu sou esse aluno, papapá. E agora o senhor vai comprar 2 sacos de limão. Eu não sou vagabundo. Então, aquilo lá, a gente tinha que enfrentar as situações. Então, em cima disso, o cara foi um dos melhores clientes que eu tive de limão. E fiquei nesse negócio de limão até os 16 anos. Mas aos 14 anos eu tive a possibilidade de trabalhar numa grande empresa chamada CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, que hoje é a Companhia Energia São Paulo, que hoje está na mão dos chineses. Entrei lá no cargo mais baixo, como office boy, e fiz carreira lá dentro. E essa carreira, mas sempre aliando estudos. E você tem que ter. Você tem que acordar cedo, trabalhar, estudar à noite. Eu tive que fazer faculdade à noite. Gostaria de ter feito faculdade durante o dia, mas não tinha condições. Tinha que ganhar o dinheiro para o sustento da família, porque o meu pai faleceu muito jovem. Então a gente está atrás. Nessa empresa, eu tive a honra, no final da minha carreira profissional, de sair lá como o gerente de recursos humanos da unidade corporativa. Que é uma carreira fantástica, se você pensar. Está certo que isso leva tempo, demorou 30 anos. Sim. Porque os jovens, eles são desesperados hoje. Sim. Eles querem... Imediatistas. Eles põem um negócio no WhatsApp, nem esperam você responder. E já começa a botar ponto de interrogação para você responder rápido. Isso não existe. A carreira é a mesma. Você tem que ir construindo a carreira que você vai chegar lá. Está certo que 1% da população explode em termos de carreira. A internet tem as suas vantagens, as suas desvantagens, naturalmente. Vantagens e desvantagens. Mas tem gente que se faz pela internet. Mas uma carreira normal, ela leva tempo para ser construída. Sem dúvida. Né? Eu vejo que o aproveitamento de uma escola no período diurno, ele pode ser de conteúdo maior, mas a experiência e a valorização, me parece que à noite é diferenciada. Sim, né? sem dúvida. A pessoa dá... A própria experiência, o cara dá muito mais valor, porque ele sabe... vamos pegar a economia hoje, com mais de 13 milhões de desempregados. Se tiver uma vaga, quem vai entrar? O cara que tem graduado numa universidade ou um cara que não tem graduação? É claro que vai ser um cara graduado. Sim. E o cara sabe que as oportunidades são pequenas. O mundo mudou. As empresas não vão mais oferecer o número de empregos que oferecia no passado. E o cara tem que ser competente. Ele tem que estudar. Nós vamos estudar até o fim da nossa vida. Bacana. Uma das coisas que a gente quer muito nesse programa é estimular as pessoas a acreditarem nos seus sonhos, tudo. Um momento difícil para todo jovem é escolher qual carreira, qual profissão, qual faculdade vai fazer. Para você foi tranquilo ou você teve os seus conflitos? Eu tive algum conflito porque o meu sonho era fazer engenharia. Mas no ano que eu estava fazendo o cursinho, curso preparatório para o vestibular, meu pai faleceu. E engenharia naquela época, em 1973, 74,
era durante o Sim. dia. Ou eu trabalhava, ou estudava. E eu tinha que ajudar em casa, porque eu era o irmão mais velho de 6 irmãos. Então eu tive que ir para uma alternativa. Fui fazer o curso de matemática e depois de economia. E não me arrependo, né? Eu trabalhava numa empresa que, se eu fosse engenheiro, ia ser muito valorizado, né? Mas não deu para fazer engenharia. Tá certo que hoje o jovem pode fazer engenharia à noite. Sim, tá? hoje é possível. Hoje é possível. Naquela época, na década de 70, ainda não. Mas não me arrependo, sou feliz com isso aí. Hoje sou feliz dando aula. Eu saí da empresa em 98, já dava aula desde 1980 e continuo nessa luta. E, se Deus permitir, eu vou dar aula mais uns 30 anos. E essa paixão de ser professor, como é que surgiu? Essa paixão de ser professor é muito simples. Eu sempre acreditei que a gente pode melhorar o ensino. O ensino, realmente, ele está ruim. Verdade. Porque, às vezes, o professor, e eu vou falar, eu tenho o privilégio de dar aula em pós-graduação. Então, pós-graduação, quem vai fazer a pós-graduação sabe que, se não fizer, ele está fora do mercado. E o professor se entrega, a gente se entrega. Eu saí de uma aula ontem, às 11 horas da noite. Estou aqui logo cedo com vocês. Quer dizer, você tem que ter paixão pelo que você vai. E você tem que se dedicar. Você tem que servir o aluno. Sim. Mas hoje o professor, eu pego ele do ensino médio, ensino fundamental, ele está tão menosprezado que ele não tem energia, ele não tem a inteligência emocional para falar, para servir as pessoas. Porque o professor, às vezes, ele o pessoal joga até insulto em cima do professor. Ele está lá para cumprir o papel. E como a nossa sociedade hoje está uma sociedade muito doente, fica difícil, inclusive, inverter algumas situações. Porque o jovem fala, eu vou ver isso aí na internet. Eu falei, não, a internet é importante, é válida, toda a área de tecnologia é muito boa. Só que o conhecimento, ele não se constrói só lendo frases na internet. É verdade. Rafael, pequeno intervalo agora, né? Temos o segundo Prazer. bloco com o Rafael, contando um pouquinho mais da sua experiência, em especial como professor, que isso nos contagia e muito. Espero você no segundo bloco. Até mais. De volta com o nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje nosso convidado especial, Rafael Olivieri Neto, contou um pouquinho, né, da sua experiência como vendedor de limão. Olha que coisa interessante, né? O limão, ele traz essa questão do limão à limonada, e isso realmente traz uma reflexão importante de transformar aquilo que é um desafio, aquilo que é uma dificuldade, numa solução, né? Numa coisa boa, numa coisa prazerosa, que é a limonada, que é doce, que é agradável ao paladar. E ele fez isso na sua vida, ele pautou isso na vida dele, nessa inspiração do limão, e chegou a ser na sua paixão, que hoje você vê que ele transpira a ser professor, né? Ele realmente vivencia essa profissão que é tão bela e tão pouco valorizada em nosso país. Em outros países, o professor é tido como uma coisa essencial, né? Eu tenho o prazer, junto com uma equipe de professores, junto com a minha esposa, dar aula em Angola. Isso desde 2007. Você chega para dar aula em Angola, quando o professor entra, o pessoal levanta. Se a aula é mais ou menos, no final da aula eles batem palma. Mas se a aula é muito boa, eles batem palma de pé. Agora, se é aquele dia que o professor está inspirado, que não é todo dia que o professor está inspirado, sim, o pessoal levanta, bate palma entusiasticamente e ainda convida para jantar ou almoçar. Olha que bacana. Então, eles respeitam o professor, porque lá, por causa da guerra, que teve muito tempo lá, né, os caras faltam conhecimento. E o professor transmite conhecimento, né?
Mas era assim no passado, né? Aqui no Brasil, Era assim, né? exatamente. Infelizmente se perdeu, né? Se perdeu. Hoje, como o conhecimento está disponível para qualquer um, né? Fica até difícil, né? Eu vou contar um casinho lá de Angola. Quando eu levei um livro, que eu estava dando uma disciplina lá de finanças, aí um aluno falou, professor, o senhor encapa o livro? Eu falei, encapa? Eu falei, não, mas para não dar uma resposta atravessada, e é verdade, aos livros que eu mais uso, eu ponho uma folha de plástico para ficar mais durável. Eu falei, eu ponho uma folha de plástico transparente, aí o aluno me corrigiu, falou, professor, mas se você colocar uma folha de plástico, a gente vai saber o nome do livro. Se a gente sabe o nome do livro, a gente vai atrás do conhecimento. Porque todos os nossos professores, a maioria de origem portuguesa, encapavam o livro até então com um papel pardo, para os caras não terem acesso à informação. Então isso acontecia. Isso aí é 2008, 2009, quer dizer, não faz tanto tempo assim. Sim. E aí quando você vai lá, se atravessa o Atlântico, vai lá e dá uma aula, e você é reconhecido, não precisava nem pagar salário. É verdade. A verdade é essa. Porque quando o professor é reconhecido... Para quem leva a ser professor, sim, desta forma. Dessa forma. É verdade, porque você está aqui para ensinar, quer dizer, e eu tenho aí o prazer de encontrar na rua vários ex-alunos. Uma vez eu trabalhei para um concurso do Banco do Brasil, num cursinho que tinha em São Paulo. Até hoje vou em algumas agências do Banco do Brasil. Professor, você me deu aula, por causa das suas aulas eu entrei no Banco do Brasil e estou aqui há 20 anos, 30 anos. Você quer coisa melhor? Não, esse reconhecimento que é importante no caso do professor. Mas o professor, como qualquer profissão, inclusive a sua, né, todos que estão aqui no estúdio, nós temos que fazer com paixão. Sem dúvida. Se não fizer com paixão, você vai ser mais um. Verdade. Rafael, fala um pouquinho o que aconteceu em 89 que foi um marco para você na sua vida. Em 89 eu era diretor de uma grande universidade, vou até falar o nome, Universidade Paulista, e estávamos numa reunião de diretoria, o MIP, e aí cada um tinha que fazer um depoimento. Então começava assim, a diretora da área de psicologia, quando eu estive na Alemanha, o cara da engenharia, quando eu estive no Japão, o outro da área de odontologia, quando eu estive em Amsterdã. Quer dizer, cada experiência o pessoal contava experiências internacionais. E a única experiência internacional que eu tinha tido era a tríplice fronteira aqui, Argentina, né, Paraguai e Uruguai. Paraguai comprar muamba, Uruguai pegar azeite, Argentina cebola e vetão. Aí eu comecei a ficar apavorado. Eu falei, como vai chegar a minha vez aqui? Eu era o diretor mais novo na época. Eu falei, não vai acontecer. De repente, o dono da escola chega, dá um murro na mesa e fala, agora, ao invés de vocês caras fazer só reunião, vamos atrás procurar aluno. Eu falei, o cara me salvou. Aí eu me preparei. Né? Isso era mais ou menos maio, junho, e eu sabia que ia ter outra reunião em outubro, setembro, outubro. Cheguei em casa correndo, falei com a minha esposa Fátima, falei, providencia isso em 1989. Providencia aí uma viagem no feriado mais próximo, que era na Semana da Pátria, né? 7 de setembro. Que normalmente, na década de 80, comecinho de 90, a gente não tinha aula naquela semana. Hoje tem, né? O ensino mudou algumas coisas, tanto para o bem como para o mal. Então a gente tinha algumas semanas que a gente não tinha aula. Peguei essa semana e fui fazer a minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos, Miami e Orlando. Quando eu cheguei lá em 89, tinha máquina de Coca-Cola, máquina de trocar dinheiro, que não tinha no Brasil porque a economia nossa era fechada. Eu volto em janeiro de 90 com a missão, né, de levar 20 professores para fazer o primeiro seminário internacional de duas universidades que eu trabalhei, a Universidade Paulista e a Universidade de São Francisco. Dali para frente, de janeiro de 90 até hoje, nós não paramos mais. É todo ano, 3, 4, 5 seminários, não só nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos, mas hoje a gente faz em qualquer parte do mundo, na Europa, na Ásia, na América do Sul. E eu tenho um número mágico aí, que está no nosso site, nós já levamos 38.500 pessoas para fora do país, para se especializar. Então eu falo para os professores, estava tendo uma reunião aqui, perto de vocês, aqui na Universidade de Guarulhos. Imagina um professor chegar para dar aula para os seus alunos e falar, quando eu estive na Europa, quando eu estive nos Estados Unidos, eu vi isso. O aluno olha o professor com outros olhos. Tá certo que às vezes uma viagem custa caro, mas você tem que guardar um dinheirinho para você se desenvolver. Eu sou apaixonado por isso e eu coordeno um programa junto com a Fátima, que é a minha esposa, junto com a Competência do Brasil, chamado Carreira Sem Fronteira. O que é o Carreira Sem Fronteira? Eu vou pegar, inclusive, a última entrevista que eu vi você fazer foi do Reginaldo. Sim. O Reginaldo saiu lá do interior da Bahia para o mundo. Ele é um Carreira Sem Fronteira. Ele veio para cá e fez a vida dele. Desbravou, né? Ele desbravou. O Carreira Sem Fronteira não é somente ir para fora do país. É sair
daquele habitat natural que ele tinha para se transformar. E ele contou a história dele emocionante, que nós vimos aqui. O cara se transformou. Quer dizer, hoje é um ícone na família dele. Lá atrás ele não era nada. Hoje é um ícone. Por quê? Ele foi audacioso. Ele fez uma carreira sem fronteira. Mas o interessante é o que te motivou isso, né? Porque foi uma saia justa, digamos assim, no meio de outras pessoas. A dificuldade cria oportunidade. Pois é, desde que a pessoa enxergue isso. Porque tem muitas pessoas que têm a dificuldade, não cria oportunidade nenhuma, fica na zona de conforto. Aquela pessoa que só fica falando quando eu fiz, quando eu era, ela está fora. Sim, você tem que abrir. É passado, né? É passado. É o tal do troféu que a gente fala, e às vezes eu aplico esse troféu chamado javali. Não é o javali do porquinho que você vai comer, é o javali alguma coisa. O que passou, passou. Nós temos que projetar o futuro. Você só vai ser valorizado, Roberto, naquilo que você vai entregar no futuro. O que você entregou no passado, ótimo, a experiência é sua, mas ninguém mais dá mais valor. O que você vai entregar no futuro? O que entrevistas inspiradoras vão entregar no futuro? É isso que tem valor para qualquer coisa no mundo. Bacana. E para ter mais informações sobre a sua empresa, tem um site? Tem um site, é www.competencia, com Y no final, .com.br. Tá. Estou lá à disposição de vocês, a gente responde rapidamente. Tem informações? Tem seminários, tem já uma agenda que nós estamos fazendo para 2019, tem um curso agora no sábado de vendas, utilizando marketing pessoal. Nós estamos bem plugados, porque eu vejo o ensino da seguinte forma: hoje o jovem é muito apressado. Sim. E a empresa às vezes quer um resultado muito rápido. Então a gente está se especializando em dar cursos curtos de curta duração, para o aluno no dia seguinte já começar efetivamente a entregar para a empresa. Às vezes as faculdades, as universidades, não é uma crítica, mas é uma realidade, elas demoram 4, 5 anos para criar um profissional. As empresas não têm mais esse prazo. É verdade. O mercado é tão rápido, a mudança é tão rápido, que o cara às vezes tem que sair e falar: não, agora eu tenho que fazer um curso de internet 6.0, que ninguém sabe o que é, o cara vai lá e faz. A verdade é essa. Você pode citar mais diferenciais da sua empresa que possa estimular as pessoas? Alguns diferenciais que nós fazemos. A gente faz tantos cursos internamente como externamente. Nós representamos algumas universidades americanas, nós temos núcleo da empresa em Angola, formando mestres e doutores. E uma coisa que motiva a gente, e é um marco da nossa empresa, é que quando eu gosto de pegar uma pessoa que nunca foi fazer uma viagem para o exterior, eu quero ser o guia dela. Interessante. Por quê? As pessoas que já foram várias vezes, elas se tornam, inclusive, um pouco nariz empilado. Mas quando o cara vai a primeira vez que não conhece nada, a gente gosta de fazer como um guia mesmo. Você está se moldando. Moldando, mas é um guia não só turístico, mas profissional. Isso é um nosso diferencial. Eu tenho até alguns seguidores que eles falam: professor, contando um caso, eu uma vez fui para Las Vegas, odiei Las Vegas. Aí eu falei: mas por que você odiou Las Vegas? Não, o grupo que eu fui era ruim. Aí ele voltou comigo uma vez. Ele falou: amei Las Vegas. Eu falei: mas peraí, como é que você faz uma informação que você odiou, passa um ano, você... o grupo, o tratamento, a gente tem que se entregar. Já está escrito num livro lá, do Monge Executivo, você tem que ser um líder servil. E eu gosto de ser um líder que vou servir as pessoas. Servindo na melhor concepção das palavras. Entregar e motivar as pessoas para o seu futuro. Eu vi uma frase que eu gostei muito: viajar para o exterior não é você só conhecer um lugar novo, é você se conhecer naquele lugar. Sim. Porque a reação que você vai ter numa cultura diferente, numa realidade diferente, essa é uma experiência também muito enriquecedora, não é verdade? É experiência de vida, são experiências, é cultura nova, costumes novos, comida nova. Agora, o que a gente vê, infelizmente, Roberto, algumas pessoas vão viajar e só ficam tirando fotos, selfie, né? Selfie em frente de lojas de marca. Isso não é viajar. Não. Isso é querer mostrar uma realidade que não é. Eu, por exemplo, quando vou em qualquer viagem, principalmente em lugares que eu nunca fui, eu fico uma semana estudando a região, andando de ônibus, andando de metrô. Eu faço também. Né, vendo como que as pessoas vivem. Porque, às vezes, alguns lugares pintam para a gente uma realidade que não é. Bacana. Nós iniciamos com uma frase, né, de vendedor de limão a CEO, e nós temos uma outra frase também que representa bastante: da cidade mãe do céu para o mundo. Por quê? Da cidade mãe do céu. A cidade mãe do céu é subdistrito do Tatuapé, a rua chamava Bom Sucesso.
onde eu morei, onde eu nasci. E eu não entendia muito bem a palavra bom sucesso, que era a gente morava numa casa onde a gente repartia o banheiro com 4 famílias. Quer dizer, é um terror. Eu falei, mas isso não pode ser bom sucesso. Essa cidade Mãe do Céu, eu achava que Mãe do Céu era um negócio maravilhoso. E aí eu falo o seguinte, com todas as dificuldades que a gente tem, aí chega em determinado momento, morre meu pai, eu falei, bom, se já era ruim com meu pai, imagina ser meu pai. E a minha mãe me deu uma missão. A missão, ó, você vai ganhar dinheiro, a gente tem que sustentar os seus 5 irmãos, eu vou tomar conta de casa, não vou sair de casa, não vou, era muito jovem, né? Minha mãe, 40 anos, podia ter em outro casamento, ela cuidou das crianças, vamos dizer assim, e eu fui ganhar dinheiro. E 2 anos depois a gente começa a dar uma virada na vida, mas com muito trabalho, muito suor. Há muito tempo na minha vida, desde 1973, e olha que faz tempo, hein? Eu saio de casa às 8 ou às 7 e chego às 11h30. É trabalho sempre, é isso aí. Bacana. Bom, Rafael, nós estamos chegando ao final do nosso programa e tem uma pergunta bastante que eu faço de forma recorrente aos entrevistados, porque o grande objetivo é o estímulo ao empreendedorismo, esse inspirar as pessoas a empreender, seja na área social, onde for. Importa realmente a pessoa ter essa visão, essa postura frente à vida. Para que essas pessoas que querem fazer isso, mas temem fracassar, já desistem antes de começar. O que você diz para essas pessoas? Bom, uma coisa é certa, se você tem alguma ideia, algum sonho, vá atrás do sonho. Vai aparecer um caminhão de areia, 2, 3, 10 caminhões de areia. Tira o caminhão de areia e vai em frente. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Acredite no seu sonho, mas com muita determinação, vá em frente, nunca desiste. E do limão faça uma limonada. É isso aí. Obrigado, Rafael. Prazer. Prazer, foi meu. Grande. Sucesso. E é isso. Mais uma vez atingimos o nosso objetivo de levar você, nosso caro telespectador, experiências de vida, experiências inspiradoras que certamente vão te motivar a transformar a sua própria vida. Hoje foi Rafael Olivieri Neto e agradeço muito porque realmente ele contribuiu enormemente para que isso acontecesse. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade. Até mais. Muito bom.